Hari Om. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal de Amprem e eu vou compartilhar contigo hoje os ensinamentos que envolvem Kundalini Shakti, o poder da serpente. É sabido de todos nós que as várias tradições espiritualistas que existem no planeta Terra, todas elas têm um nome ou vários nomes para apontar na direção de Deus, das deusas, sejam esses nomes existência, Tupã, Shakti, consciência cósmica, como eu disse anteriormente, Deus, deusa. A Índia antiga, principalmente o Tantra, uma filosofia comportamental e espiritualista da Índia, chama o divino de Kundalini. Kundalini, energia sustentadora de toda a vida. Não só a minha vida, a sua vida, mas de toda a vida universal. Kundalini, que é força vital, presente em todos os seres, poder energético que dá vida a todo o universo. Dentro do paradigma científico, quando aconteceu aquela explosão chamada de Big Bang, que criou todo o universo, ali estava presente a energia criativa, Kundalini, que tem um nome feminino. Interessante isso. Mas quando nós olhamos as várias tradições do passado, antes da civilização, as tradições tribais principalmente, sempre se referia ao divino como uma energia feminina. Portanto, Kundalini, a energia da criação, é uma energia feminina. A palavra Kundalini vem do sânscrito, a tradução é Kundol, algo que está enrolado. E a representação dessa energia é uma serpente que eu e você temos na região sexual, uma serpente enrolada 3 vezes e meia. No homem, essa serpente, esse potencial energético que tem o símbolo de uma serpente, está principalmente no pênis e na mulher na região do útero e do ovário. Essa energia Kundalini, quando está adormecida no homem comum, que no Tantra é chamado de Passu, ela faz com que o ser humano tenha uma vida com a única ou com as únicas preocupações de se alimentar, de ganhar dinheiro e de fazer sexo ou discutir futebol, beber algo, comer algo. Ou seja, nós vivemos uma vida com os mínimos potenciais de evolução de consciência. E conforme vamos desenvolvendo uma prática espiritual ou até mesmo uma vida bem vivida, Kundalini se move por todo o corpo. E sim, buscamos uma alimentação, o sexo, o dinheiro, a prosperidade, mas vivemos também em busca do amor, da plenitude, do amadurecimento do si mesmo e de sermos pessoas boas para nós e para o mundo também. Dalai Lama, perguntaram para ele, Dalai Lama que é o mestre tântrico, qual a sua religião? E ele diz, a minha religião é a bondade. Lindo isso, né? Quando nós temos quando somos pessoas bondosas, honestas, éticas, significa que a Kundalini está no nosso Anahata Chakra, no nosso coração. E o objetivo do yoga, o objetivo do Tantra é fazer realmente que a nossa energia sexual, que é conhecida nas escolas alquimistas, ou Rosa Cruzes, ou Eubiose, que a nossa energia sexual, que é conhecida como chumbo, se transforme numa energia de consciência, que é conhecido com o nome de ouro. Transformar o chumbo em ouro. Pegar Kundalini, que quem vive com ela tão somente na região sexual são pessoas robotizadas, muito pouco criativas, muito pouco conscientes, mas quando despertamos essa energia, deixamos os nossos aspectos mais animalescos e somos seres plenos. Agora note isso. No Ocidente, Freud, o mestre Freud, chamou a Kundalini de libido, que é a energia do desejo.
Todos nós temos desejos de nos alimentarmos, de dançarmos, de fazermos sexo, de termos mais dinheiro. Libido é a energia libidinosa dos desejos. Freud chamava de libido. No Tantra nós chamamos de Kundalini. Mestre Reich chamava de orgone. Eu realizo muitos trabalhos na uma universidade, em grupos conhecidos como Anima Soma, que nós liberamos de forma absoluta o corpo dos pacientes para que a energia possa fluir. Ou seja, para que você tenha uma vida plena, você tem que ter um corpo solto, flexível e saudável. Saudável é cara que tu tens consciência disso. O quanto nós pudermos trabalhar, viver de forma saudável, isso é o que chega perto da vida bem vivida, que os filósofos gregos tanto apontam, uma vida saudável. Poucas são as escolas que mexem realmente com Kundalini, as escolas ocultistas, religiosas, de mistério. No Tantra, principalmente nós lidamos com Kundalini quando nós praticamos o Maituna, o ato sexual tântrico. No Maituna, observando o mesmo de maneira ainda superficial, o casal, ele realiza atos de amor e atos sexuais muito longos, sem atingir o orgasmo, porque na visão do Tantra, o orgasmo propriamente dito seria o fim de festa, ou seria nós irmos a uma festa, comermos o bolo e irmos embora, sem tomar champanhe, sem abraçar, sem dançar, sem encontrar as pessoas. Então o Tantra e uma boa parte do taoísmo chinês pressupõe atos sexuais muito longos, porque enquanto estamos fazendo amor, estamos aumentando o nosso libido, ou a nossa libido, ou a nossa energia orgônica, e automaticamente temos uma maior Kundalini, temos mais desejo antes, ou desejos antes do orgasmo. O Maituna, o ato sexual tântrico, então pressupõe liturgias muito longas, onde se fazendo amor por muito tempo, nós aumentamos a energia Kundalini. E como que se mantém, como se faz esse trabalho chamado de retenção? Retenção orgástica. Isso eu estarei te ensinando em outro momento. Existem algumas escolas também espiritualistas que são escolas chamadas brahmacharyas na Índia, ou escolas de castidade, onde o homem ou a mulher, exemplos são padres, freiras, várias escolas monásticas do Oriente, onde as pessoas nunca utilizam da energia sexual. E se elas souberem, se elas tiverem consciência que a não utilização da energia sexual pode ser um trampolim para a plenitude, para a felicidade, para a iluminação, elas conseguem sim elevar essa energia. Kundalini é um poder cósmico dentro de nós, é um poder que sustenta o universo. Existem escolas como Kundalini Yoga, que é uma escola que vem da Índia também, que o objetivo é subir Kundalini por Sushumna, um canal, e despertar todos os chakras. Note que eu não falo chakras, eu falo chakras, que é a forma correta. Quando entoamos chakras, Kundalini, Mudras, Dhyana, quando utilizamos essas palavras em sânscrito, pensando nas mesmas ou pronunciando as mesmas, automaticamente nós também estamos fazendo vibrar os nossos chakras e elevar Kundalini. Kundalini, portanto, é uma serpente que se move através dos chakras. E quando a iluminação é alcançada, essa serpente sai pelo último chakra. Existem algumas escolas espiritualistas que dizem que sem Kundalini não há Samadhi, ou seja, sem lidarmos com a energia Kundalini não há iluminação. Olha, eu quero contar para vocês, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fazia karatê, fazia kung fu, eu era uma pessoa muito saudável, um atleta até das artes marciais, e eu comecei a desenvolver muitas práticas de yoga, porque eu queria ter a experiência de chakras, a experiência de Kundalini.
E eu tive vários gurus que falavam para mim, vai devagar, Otávio Leal, um passo depois dos outros, mas não. Eu comecei a fazer longas meditações, jejuns muito longos também, quando não estava jejuando, fazia monodietas, que era se alimentar tão somente de uma fruta por dia, ou só maçã, ou só banana. Eu fazia os mantras dos chakras, que são sons dos chakras, Lan, Van, Ran, Yang, Ran, Om. E fazia muito Maituna, que era o ato sexual tântrico, mas sem o orgasmo, mantendo aquela energia Kundalini, libido, orgone. Fazia muitas limpezas também, desintoxicações, limpezas mentais e do corpo, e praticava muito yoga juntamente com as artes marciais, com o Budô, que é como eu chamo as artes marciais. Enfim, pratiquei até que um dia lá em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, eu estava fazendo numa postura de yoga, que é a postura invertida do yoga, a postura da vela. Ou seja, nessa postura você joga os pés para cima e a cabeça fica para baixo. Toda a energia que está nos pés, na tua região sexual, vem para a cabeça. Tanto que as escolas gnósticas chamam essa postura corporal de Viparita Karanyasana Mudra. Viparita Karanyasana Mudra. Uma invertida sobre a cabeça, um gesto sagrado. A gnose também chama essa postura do yoga de arcanum secreto, existem outros nomes também, porque é uma postura que, se você pratica muito yoga, muitas artes marciais, faz muito mantra, tem retenção orgástica, você joga energia para a cabeça. Pois bem, eu estava meditando lá em Visconde Mauá, 20 e poucos anos, muito jovem, uma energia sexual forte, senti um calor enorme saindo da minha região pélvica, subiu pela coluna. Eu senti algo parecido com um desmaio, sensações muito gostosas. Eu ria muito. E pela primeira vez eu me dei conta de que eu sou o observador que está por detrás da minha mente. Nós chamamos isso de Bidya Samadhi, ou pequena iluminação. Você tem a plena consciência, uma experiência, sem precisar utilizar de nada, ela vem de dentro para fora. Uma pequena experiência, grandiosa experiência, mas pequena comparada com outras, que pode acontecer quando elevamos Kundalini. Mas eu tive essa pequena experiência de que eu sou o universo, de que eu não sou o meu corpo, que eu não sou minha mente, que eu não sou minhas emoções, que eu não sou meu sentimento. Eu tinha essa percepção que todos nós somos uma gota dentro do oceano, que todos nós somos uma parte da existência. Mas é claro, as reações físicas aqui não foram muito interessantes, porque tive febre, diarreia, vômitos, por exagerar nas práticas. Por isso que em algum momento da nossa vida, quando buscamos uma prática espiritual, uma meditação, um trabalho energético, é importante você ter um professor perto de ti ou um guru. Gopi Krishna, um mestre hindu, diz que quando a Kundalini dele subiu, ele contava que parecia um rugido, ou parecia uma catarata, como Foz do Iguaçu, uma corrente de luz, uma corrente de energia que sai da região sexual e sobe pela medula espinhal. E normalmente nós não estamos preparados para esse tipo de acontecimento, nós somos pegos de surpresa. Mas são experiências que nunca mais esquecemos. Um outro mestre chamado Dattatreya Sarasvati diz que quando Kundalini desperta, ascendendo pelo corpo, é inconfundível. Ela é sentida como uma emoção interior, um fogo líquido. É uma energia quente, ao mesmo tempo fria, elétrica. E ela liberta, quem tem a experiência da mesma, te liberta de muita coisa. Por isso que é chamado de iluminação. Eu quero fazer um parênteses aqui para te falar que existem formas de você se iluminar que não passa pelo caminho de Kundalini, ou que não passam pelo caminho de Kundalini. É mais a Índia, mais o Tantra, mais algumas artes marciais, que podem chamar Kundalini de Ki, de Ti, de Orgone, de Ka, tem outros nomes.
Mas a principal ideia da visão do Tantra, na visão do Yoga, é que essa Kundalini, essa energia, é despertada quando nós temos, ou quando nós não desperdiçamos facilmente a nossa energia sexual. Até estava falando outro dia sobre isso, que na vida é sexo, amor e oração. Quando a gente é muito jovem, viver a energia sexual plenamente, isso é muito bem-vindo. Depois de um certo tempo, você tem que abandonar só o sexo pelo sexo e buscar o amor, que já é uma forma de maturidade, amar, para que finalmente, num outro momento da tua vida, você vá entrar em contato com a energia da oração, que é um amor à existência, o um amor às pessoas. E tudo isso é Kundalini. Sexo, tão somente como sexo, é quando nós estamos com a Kundalini só na região sexual. Quando é amor, é no Anahata Chakra, no chakra do coração. E quando é oração, ou isso que perguntaram para o Dalai Lama, qual a tua religião, a bondade, é quando a Kundalini já chegou no terceiro olho. Então essa energia se movimenta pelo nosso corpo, e quando nós praticamos o Maituna, o ato sexual tântrico, que tem várias partes esse ritual, né? O Maituna, você tem retenções, você tem mantras, você tem perfume, você tem dia certo, postura corporais, atitudes mentais, sempre buscando o não orgasmo. É claro que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Quando tu escutares eu falar especificamente de Maituna, o ato sexual tântrico, você vai ver que muitas vezes uma mulher nunca teve um orgasmo pleno, que no Tantra é chamado de Rajasico. Então ela pode aprender a ter esse orgasmo até o momento que ela realmente abandona essas experiências orgásticas, vai buscar essa retenção. Porque quanto mais energia temos, por isso do Tai Chi, por isso do Yoga, quanto mais aumentarmos a nossa energia física, mais potencialmente essa energia pode se espalhar pelo nosso corpo. Eu posso até fazer uma reflexão agora aqui contigo, não é? Como que você se sente energeticamente? Dá uma observada no teu corpo. Como é que você está energeticamente agora?